Aleluia. Aleluia. Algo muito importante que nós temos que ser, ou temos que ter como igreja. Se nós queremos ter sucesso, se nós queremos avançar. Talvez você diga assim, pastor, eu já vivi muito, pastor. Eu já vi muitas coisas, pastor. Eu já vi coisas que não funcionaram, não deram certo. Queridos, você não viu coisas que não funcionaram. Você viu coisas que não deram certo, porque nós continuamos tentando. E muitas coisas que nós fizemos, às vezes na vida não dá certo. Às vezes não é aquilo que Deus quer, ou às vezes Deus quer nos ensinar algo com o nosso fracasso. Ou às vezes Deus nos deixa ir e fazer o que queremos fazer para que Ele possa nos ensinar algo, para que a gente possa, em outros termos, bater a cara contra a parede e parar e pensar, peraí, eu fiz algumas coisas erradas. Sabe aí, pastora, nós aprendemos muito em nosso ministério, nesses anos de ministério. E uma das coisas que mais Deus falou no meu coração foi, as pessoas não têm que fazer coisas obrigadas, mas as pessoas têm que fazer porque amam a Deus. As pessoas não têm que fazer com outras pessoas algo de bom porque você está mandando, não, elas têm que fazer porque elas amam o próximo. As pessoas não têm que servir porque são obrigadas a servir, porque estão na igreja, têm que servir. Não, não, não. As pessoas servem porque amam a Deus e porque amam o próximo. Você não tem que servir porque o pastor está mandando você servir. Você não tem que fazer porque o pastor está mandando você fazer. Quem conhece, quem anda com Deus, sabe que o primeiro ponto, amar a Deus, significa amar a igreja dele, as coisas que são dele. E o segundo ponto, amar ao próximo. Quem anda com Deus sabe que precisa amar o próximo. E amar o próximo é cuidar de pessoas, é ajudar as pessoas, é conduzir as pessoas. Queridos, não achem que nenhum desses líderes aqui são melhores do que vocês, porque não são. Muito menos eu melhor do que vocês, porque eu não sou. Eu olho para mim e digo assim, Deus, o Senhor teve misericórdia da minha vida, olha o que o Senhor fez, o Senhor me colocou para pastorear a tua igreja. Eu digo para você, eu mesmo não me escolheria. Por quê, pastor? Se eu fosse me autoavaliar, eu diria, Senhor, eu não sirvo não. Eu não sirvo. Mas algo que nós temos que entender é que, queridos, muitos veem o exterior, mas Deus vê o coração. E do coração você começa a expressar as coisas para fora, a transformação da parte de Deus. Como igreja, precisamos entender que nós temos uma missão. Mas para cumprir essa missão, eu vou ensinar, eu vou falar algo para vocês nesta noite, que talvez você já ouviu, mas o Espírito Santo me incomoda e diz mais uma vez, faça, fale. É o poder do é o poder da unidade, é o poder de andar juntos, é o poder de ter um só foco, uma só direção. E algo que Satanás faz para que a igreja não avance é dividir. Ele trabalha para dividir, ele trabalha para chatear, ele trabalha para usar pessoas para te chatear. Por quê? Porque você é chateado, você se separa, você sai do e passa a andar individualmente. Você começa a fazer as coisas do seu jeito, como você quer. Existe força na unidade, existe poder na unidade. Hoje eu estava vendo algo que me deixou assim, poxa, que coisa linda. Nosso ex-presidente Bolsonaro convocou o povo para estar com ele na Avenida Paulista, sim ou não? E alguns diziam assim, não vai ninguém. Houveram ameaças, diziam assim, vai prender gente, vai isso, vocês não imaginam. Mas o que me impactou foi o motivo pelo qual aquele povo se reuniu ali. Ninguém estava discutindo A, B ou C, não. Eles estavam ali com um objetivo. Agora a pergunta trazendo para a igreja, qual é o nosso objetivo como igreja? Eles estavam ali sendo um povo só. Em prol de algo, do que, pastor? Em prol da nação, em prol do Brasil. E o que nós como igreja estamos fazendo?
O que você que faz parte da igreja está fazendo? Você está escolhendo, você está brigando, discutindo e fazendo tantas coisas. Sabe outra coisa que eu vi? Coisa linda de se ver. A Michele orando. A Michele pregando. Chorando e falando de Deus para centenas de milhares de pessoas. Falando da graça de Deus, do amor de Deus. Falando do que Deus fez e do que Deus está fazendo. Unidade, queridos. Na unidade há poder, na unidade há força. Mas o grande problema hoje é que nós preferimos andar cada um para a nossa direção. Para alguns, dizer, eu estou sendo fiel. Como assim? Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou sendo fiel. O importante é que eu seja fiel no meu dízimo. O importante é que eu seja fiel na minha oferta. Não é assim, meu irmão. Deus não nos chamou, queridos, somente para dizimar e ofertar. Deus nos chamou para que nós fôssemos Pastor, como podemos ser tão diferente um do outro, moreno, branco, outro preto, outro amarelo? Só podemos ser se o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Você só poderá ser querido, com essa igreja, com a igreja de Cristo, se houver em ti o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz com que você não enxergue o defeito do teu irmão, mas faz com que você ame o seu irmão e ore por ele. É quem tem o Espírito Santo de Deus, queridos, ela não se torna mais uma pessoa crítica, uma pessoa que só aponta, pelo contrário, ela se torna uma pessoa, em outras palavras, um agente de transformação, um agente de, em vez de criticar, abraça e diz, meu filho, como é que você está? Qual é a situação? O que está pegando? Qual é o problema? Muitas vezes nós disparamos tiro para todo lado, maltratamos, viramos as costas, fazemos o que queremos, na hora que queremos e quando queremos. Quem ama a Deus é servo. Quem ama a Deus ama o próximo. Quem ama a Deus serve a todos. Em João capítulo 17, verso 20 ao 23, Jesus faz uma oração. E essa oração nada mais é do que uma mensagem para a igreja nos dias atuais. Ele diz, minha oração não é apenas por eles. Oro também por aqueles que crerão. Jesus já está olhando para nós. Hoje. Ele estava dizendo, oro também por aqueles que crerão. Ele continua. Por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos o que, irmãos? Sejam, vem aqui atrás, para que todos sejam um. Qual foi a oração de Cristo antes de subir aos céus? Oro não só por eles, mas por aqueles que vão crer, para que todos sejam um. Essa é a determinação de Cristo para a sua igreja. E nós precisamos cuidar, queridos. Não é para evitar. Nós precisamos cuidar em guardar o nosso coração para não permitir que mágoa entre, que chateação entre. Porque entrando a mágoa, a chateação e tantas outras coisas mais, vai te afastar, vai te desligar do propósito. Por quê, pastor? Digo para você, porque na igreja tem gente que precisa de cura ainda. Tem 10 anos de crente, precisa de cura ainda. Tem gente que precisa de restauração. Tem gente, queridos, que o seu sentimento está uma bagunça só. Talvez alguém lhe feriu e você saiu porque alguém lhe feriu, mas você não sabe como é que está o coração daquela pessoa, o que aquela pessoa está vivendo e por que ela faz aquilo. Todo ferido, ele fere também.
Ele diz, para que todos sejam um. Para ser um tem que ter exemplo. E ele dá o exemplo. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que eles também estejam em nós. Quem tem o Espírito Santo tem Deus e tem Jesus na sua vida. Porque os três são um. Nós, como igreja, precisamos trabalhar por essa unidade. Precisamos trabalhar nesses pilares: amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. E aí ele continua dizendo no verso 22: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Para que eles sejam o quê? Um. Assim como nós somos um. Olha Jesus falando, que coisa linda. Assim como nós somos um. Está na hora de nós tomarmos essa decisão, essa postura. Está na hora de você renunciar a tua ignorância, o teu ego, o teu achismo, para ser um com Deus e para sermos um como igreja. Porque não se diz as igrejas, se diz a igreja. Eu quero que você entenda que Cristo não fundou as igrejas, Cristo fundou a igreja. Isso é uma igreja. E por ser uma igreja, nós somos um. Vocês me entendem? Vocês me entendem? Olha aqui, continuando, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amasses como igualmente me amaste. A pergunta que eu te digo, que eu faço a você: Deus te ama como amava ou como ama Jesus? Eu vou dizer uma coisa, talvez você se assuste. Jesus está dizendo aqui que nós só seremos um se nós amarmos igualmente ao próximo. Sabe, nós colocamos barreiras entre nós. Nós construímos muros entre nós. Por quê? Por causa de coisas. Por causa de palavras. Porque muitas vezes não sabemos nos expressar e acabamos ferindo um ou outro. E aquela pessoa que deveria receber as palavras, deveria ter a maturidade para dizer: tem alguma coisa errada. Eu e você somos um, e essa unidade não pode ser quebrada. Satanás quer quebrar a nossa unidade. E será que você não está enxergando? Será que você, queridos, não consegue ver? Jesus diz que uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida, ela não resiste, ela se separa. Uma casa dividida, queridos, não dá para conviver. Por que o inferno é tão organizado? Por que Satanás não permite que se divida? Sabe por quê? Porque dividir é enfraquecer. E quando se divide, se destrói. Eu quero que você entenda hoje o que Deus está falando para essa igreja. Falando para nós como igreja. Ah, pastor, essa igreja ninguém se une. Ah, pastor, essa igreja é assim, assim. Começa em você. Mova-se primeiro. Permita que o Espírito Santo habite em você. E você começa uma revolução dentro da tua casa, dentro da igreja. Porque apontar é muito fácil. Porque levantar o dedo é muito fácil. Mas orar, mas jejuar e clamar, para que nós continuemos sendo um, quase ninguém faz. Quase ninguém. Por quê, pastor? Porque é mais fácil para nós criticarmos. Porque é mais fácil para nós apontarmos. Porque a nossa natureza pecaminosa nos impulsiona a isso. Pastor, como é que nós vamos vencer isso? Com a presença do Espírito Santo em nós. Nós nos tornamos um com Ele. E nos tornamos um
com nossos irmãos. Por quê? Porque nada mais vai importar para você a não ser manter essa unidade com o teu irmão. Posso ouvir um amém? E essa unidade é que vai assombrar o inferno. Mais uma vez trazendo o que aconteceu hoje ali na Paulista. Eu estava assistindo, eu fiz questão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Com tanta gente unida naquele lugar, como estão aqueles que estavam perseguindo, aqueles que estavam prendendo, aqueles que estavam fazendo tanta coisa de errada? Como é que você acha que estão? Quando eles achavam que o povo estava com medo, o povo se uniu. Quando Satanás acha que a igreja está dividida e a igreja se une, qual é a resposta que a unidade de um povo, de uma igreja dá para o inferno? A resposta é: as portas do inferno não prevalecerão contra nós, porque estamos em Cristo e em Cristo somos um. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Você consegue me entender? Quando nós nos ligarmos, quando nós nos unirmos de verdade, em prol do amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos, essa igreja vai ser pequena. Essa igreja vai ser pequena porque você não vai precisar correr atrás de ninguém, mas serão as pessoas que correrão atrás de você. Por quê, pastor? Porque na unidade há o Espírito Santo. E onde há o Espírito Santo, há milagres, há sinais, há prosperidade. Coisas tremendas acontecem. O que eu quero falar hoje, que eles fale menos e ouça mais. Fale menos e ouça mais a voz do Espírito. Queridos, quantas coisas muitas vezes eu queria falar e o Espírito Santo falava: segura, segura, porque se você soltar essa palavra, você vai aprontar um estrago. E isso vai gerar divisão, e é tudo que Satanás quer. Muitas coisas que saem da nossa boca causam divisão, porque não pensamos antes de falar, porque não ouvimos a voz do Espírito antes de falar. Às vezes, quando a pastora está brava, às vezes eu e ela discutimos alguns pontos, eu falo para ela assim: olha, deixa eu quieto, não quero discutir, deixa quietinho aqui. E a pastora já sabe, ela precisa me deixar quieto, né, amor? Até que algo se mova. Exatamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou ensinando para você hoje, se você deseja ver a tua família salva, se você deseja ver as pessoas que você ama tanto servindo ao Senhor, uma família restaurada, você precisa entender que a unidade da igreja é importantíssima. É a única coisa que fará com que venha um grande avivamento sobre essa nação e essa cidade. Você ouviu um amém? Agora presta atenção. Na unidade, a honra toda é dele. Olha o que fala em João capítulo 5, verso 30. Ele diz assim, Jesus diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu guardo essa palavra no meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque a coisa mais difícil que tem na vida de um líder, de um pastor, que é pai, que tem esposa, é tomar a decisão correta, é tomar a decisão conforme a vontade de Deus. E quando você toma essa decisão conforme a vontade de Deus, muitas vezes os filhos não entendem, a esposa não entende, mas você não pode ceder. Por quê, pastor? Porque você não faz a sua vontade, mas a vontade de Deus. E há um propósito em tudo que Deus te manda fazer.
Sabe, sempre foi o meu maior desafio. Eu sempre pedi a Deus sabedoria e discernimento para fazer aquilo que Ele me mandou fazer, independente de quem eu poderia atingir, de quem eu poderia desgostar. E todas as vezes, queridos, e não foram poucas, eu já desgostei muito da minha família. Por quê, pastor? Porque era mais fácil para mim. Muito mais fácil dizer e favorecer, mesmo errado, a família, do que ir contra ela. Mas eu não posso, porque o que está errado, está errado. Mas eu não posso roubar o direito dos outros em favor daquilo que eu quero. Pois não é aquilo que eu quero, mas é a vontade de Deus. Muitos de nós estamos paparicando, semeando e ensinando coisas que Deus não se agrada. Não estamos ensinando, pelo contrário, estamos passando a mão na cabeça, porque muitas vezes é nosso filho, porque muitas vezes é nossa filha, porque muitas vezes é nosso genro, é porque é da família, isso e aquilo. Mas algo que eu aprendi, e aprendi muito bem, queridos, é que a família pastoral é o exemplo. Que a família pastoral, ela é o espelho para a igreja. Porque ninguém olha para a família pastoral e diz assim, é ninguém, não. Todos olham para a família pastoral e dizem, é da família pastoral. Eu digo às vezes para os meus, eu digo assim, olha, presta atenção numa coisa. Às vezes até eu digo para Israel, ninguém mandou você casar com minha filha. Você casou porque você quis. Agora você faz parte da família pastoral. Se tu pisar na bola, se tu estiver andando torto, estiver fazendo coisa do teu jeito, como tu quer, não se preocupe. Você vai apanhar muito. Foi avisado, não foi Israel. Olhe, você vai fazer parte da família pastoral. Não é mais a tua vontade, não é mais aquilo que você quer, mas aquilo que precisa ser feito. Eu estou andando com Deus, que presta atenção, que eu quero que você entenda. Quando servimos a Deus, nós não tomamos partido, nós não colocamos a verdade de lado para agradar na mentira outras pessoas. Alguns não gostam de mim porque eu sou essa pessoa que eu falo. Alguns me odeiam porque eu sou contra algumas coisas que não tem como, queridos, ser igreja dessa forma. Jesus mostrou um modelo da unidade, da vontade dele, que é perfeita e agradável. E como igreja unida, queridos, nada poderá nos deter. Talvez você tenha a sua verdade. Talvez cada um tenha a sua verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa unidade que vai nos fazer avançar, ela tem um preço. E esse preço é renúncia. Essa unidade que vai nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida, ela tem um preço, renúncia. Essa unidade que vai fazer você prosperar em tudo que você colocar a mão, ela tem um preço, renúncia. Sabe o que Jesus fazia com as pessoas que diziam, quero te seguir? Quer me seguir? Então, tome a tua cruz e venha após mim. Senhor, eu quero ir com você, mas deixa primeiro eu enterrar. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Vem e segue. Renúncia, renúncia. Unidade requer renúncia. E quando você renuncia, a honra de Deus vem. Porque melhor do que a vitória é a renúncia para Deus. Quando você renuncia, diz Deus, é para o Senhor. Ele diz em João capítulo 6, verso 38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus te trouxe a essa terra. Deus te enviou a esta terra. Não foi para fazer a sua vontade, não foi para me fazer a minha vontade, foi para fazer a vontade dele. Por que você está nessa terra? Meu pai e minha mãe, não, você está nessa terra porque você foi escolhido de Deus para estar aqui. Há um propósito para você. A igreja unida,
as portas do inferno não prevalecem. Unidade requer renúncia. E a renúncia tem que ser todos os momentos da sua vida. Todos os dias eu tenho que renunciar a algo. O que eu quero ensinar, queridos, isso aqui você tem que entender. Eu não vou falar com fulano, porque senão ele vai me dar uma resposta. Eu tenho dificuldade de conversar, por exemplo, com o Denis. Eu não gosto de conversar com o Denis. Mas quando você entende amar a Deus, você entende amar ao próximo, e você entende servir a todos, e você tem essa barreira para unir, o que você faz? Você vai até o Denis. Denis, vem cá. Vem cá. Aí você diz assim: olha, eu tenho uma dificuldade de falar contigo, eu não sei o que é essa barreira, mas eu queria orar junto com você para essa barreira ser quebrada. Porque eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque você entendeu amar a Deus, você entendeu amar ao próximo, e você entendeu servir a todos. Porque não importa que eu viva, mas que Cristo vive em mim. Porque o que eu vivo hoje não vivo na carne, não vivo porque eu quero, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então eu não importa, o que importa é que haja unidade. Eu chamo o Denis, me junto e oro junto com o Denis. Ele concorda, eu concordo. E a divisão que havia, o muro que havia entre eu e ele é quebrado. Por quê? Porque a partir daquele momento nós somos um em Cristo. E aí eu oro: Pai, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, me ensina a amar o Denis. Senhor, eu estava chateado, eu não gostava dele, Senhor, mas eu sei que esse sentimento não pode existir no meu coração, porque o Senhor amou a todos nós. E hoje, Pai, eu renuncio a esse sentimento ruim que nos separa, que nos divide, Senhor, porque o Senhor nos chamou para sermos um. E hoje, Pai, eu deixo de lado o meu orgulho, eu deixo de lado os meus motivos, eu deixo de lado, Senhor, as minhas razões, para que eu, Senhor, possa amá-lo, como o Senhor amou a tua igreja, como o Senhor nos amou, para que eu possa amá-lo, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que é o Senhor que muda as pessoas, que é o Senhor que transforma as pessoas. E hoje, Deus, em nome de Jesus, me perdoa por ter levantado esse muro entre mim e o Denis. Porque a partir de hoje, dependendo de mim, esse muro já está no chão. E eu vou amá-lo, e eu vou ajudá-lo, e eu vou servi-lo, se assim for preciso, em nome de Jesus. Amém. Denis, obrigado. Eu creio, meu irmão, que essa barreira vai quebrar. Não importa o que você faça, eu vou continuar te amando. Você é de Deus. Você tem coisas tremendas para oferecer à igreja, ao reino. Nós somos um. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Obrigado, meu filho. Nós temos que ter a coragem para quebrar essas dificuldades. Porque a maior vergonha, queridos, não é para você, é para o diabo. Quando você quebra isso, você está dizendo assim: eu amo a Deus, eu amo o próximo. E é tudo que Satanás não quer, e eu sirvo, é tudo que Satanás não quer. Satanás nos quer manter distância, porque longe um do outro nós estamos fracos, mas juntos um do outro, se um cair, o outro levanta. Quer ver um exemplo? Quando o meu filho Adam está bem baqueado, é interessante, Deus já me fala, eu já bato o fio. Vem, Adam. Filhão, o que está acontecendo? Ai, pastor, como é que está acontecendo? Aí ele disse assim: pastor, que bom que o senhor ligou. Unidade. Aprenda uma coisa, meu irmão. Nós estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para apontar ninguém, nós estamos aqui para apontar pecado de ninguém, nós estamos aqui para trabalhar em unidade, para amar o próximo. Não importa o pecado que ele cometeu,
Nós não podemos julgar, nós temos que amar como Cristo amou. É essa pessoa em Deus. Essa pessoa precisa entender que as consequências do pecado existem, mas essas consequências não cabe a mim colocá-las. Não cabe a você aplicá-las. A mim e a você, como igreja unida, cabe amar e pedir a Deus a misericórdia, porque você ama teu irmão, você ama teu próximo. Essa é a verdadeira igreja. Não cabe a mim expor o pecado do irmão. Não cabe a mim expor a vida do irmão. Não cabe a mim, queridos. Não cabe à igreja. A igreja cabe amar. A igreja cabe respeitar. A igreja cabe servir. Isso são sinais de unidade. Atos capítulo 2, verso 1 e 2. Como é que eu vou receber? Como é que eu posso ter o Espírito Santo? Olha que coisa interessante em Atos capítulo 2, verso 1 e 2 assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Onde estavam o quê? O Espírito Santo veio aonde? Veio aonde o Espírito Santo? Aonde eles estavam reunidos, aonde eles estavam com um propósito, unidos. Olha aqui, unidos. Eles não estavam reunidos para ficar olhando a roupa da irmã, eles não estavam reunidos para ficar olhando a roupa do irmão, eles não estavam reunidos para olhar a roupa que o pastor está usando aqui em cima. Esse dia alguém me criticou, falou assim: por que você não usa mais terno? Você tinha que usar terno. Você se diferencia das pessoas. Não, eu não quero me diferenciar das pessoas. Eu quero parecer com Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero parecer com Jesus. Não adianta a gravata, o terno. Quer dizer, ele não fala nada. É a tua vida que fala. Você está entendendo? É a tua vida que fala. Não é o terno, não é a gravata. Não, é a tua vida que fala. Ah, o pastor está todo jovenzinho. Glória a Deus. 51 anos na área. No Capu aqui, 50 anos. Mas com espírito de 25. Mas o espírito de Caleb. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma igreja unida. Onde é que eles estavam? Olha, presta atenção. Quem era? Quem eram eles? Quem eram esses que foram cheios do Espírito Santo? Quem eram eles, irmãos? Eram aqueles que estavam unidos em uma só fé. Jesus disse a ele: ficai em Jerusalém, até que do alto venha revestimento. Eles estavam reunidos em uma só fé. E naquele momento o fogo veio. E aí começa o ministério do Espírito Santo. E aí milagres, curas, sinais e prodígios acontecem. E aonde eles andam, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Eles estavam onde? Reunidos. Eram aqueles que estavam reunidos, que receberam autoridade, que receberam poder, que receberam o Espírito Santo, porque estavam reunidos com um único propósito. Agora sou cheio. Não. Paulo escreve aos Efésios e diz assim: olha, meu irmão, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade. Procurando o que, gente? Guardar a unidade. Olha a preocupação da palavra. Olha a preocupação de Jesus, dos discípulos, com a unidade. Olha a preocupação. Mas tem endemoniado que prefere divisão. Tem endemoniado que prefere dividir. Tem endemoniado que tem uma língua que parece a língua que se abrir a boca ela parece um tapete. Onde estamos, igreja? E parece que esses endemoniados encontram ouvidos para ouvir. Para ouvir falar mal do irmão, o irmão já está destruído. Eles receberam o Espírito Santo porque estavam unidos, estavam juntos. Ei, igreja, você quer ver milagre? Você quer ver poder? Você quer ver manifestação do Espírito Santo? Você quer ver cura? Sinais?
Sejamos um. Sejamos um. Sejamos um. Porque aqueles estavam reunidos e eles eram um em um só propósito, a fé. Em um só propósito de fé. E por causa disso, o milagre aconteceu. Ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Vou repetir, procurando guardar a unidade. A unidade de quem? Aqui não está falando da unidade nós. Não. Aqui ele não está falando, presta atenção no texto. Aqui ele não está falando a unidade nós. Não, está falando do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Estão entendendo? Nós, então eu tiro a conclusão que nós como igreja só podemos ser um se nós tivermos o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dá unidade à igreja. Aqui não está falando unidade no Espírito, mas está dizendo unidade do Espírito. A unidade é do Espírito. E só quem tem unidade com o seu irmão é quem tem o Espírito Santo. E hoje está aqui para você, filho, recebe o Espírito Santo. É só assim que você tem unidade com a igreja. É só assim que você pode ver manifestar-se a glória e o poder de Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Deus está manifestando a sua glória. Deus está trabalhando com essa igreja, está ensinando essa igreja, porque Ele ama essa igreja. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir, não estou aqui para pregar sobre prosperidade, sobre dinheiro, não, que eu estou ensinando para você algo crucial. Eu estou ensinando para você a palavra e sobre unidade. Unidade, o que nós podemos fazer estando unido. Olha, unido na unidade do Espírito Santo, não é na unidade da união, faz açúcar, não. Não é não. Não é na unidade do que você lê, não. Eu tenho que ser unido, não. É na unidade do Espírito Santo. Porque na unidade do Espírito Santo, essa unidade se mantém. Por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo e tem a unidade do Espírito Santo, você perdoa o teu irmão, você olha o teu irmão com outros olhos, você não vive fofocando, você não fala mal de ninguém, pelo contrário, você abençoa, você abraça, você ama, porque você tem a unidade do Espírito Santo, e o Espírito Santo está sempre falando com você, está sempre ministrando na tua vida, e você trabalha para manter essa unidade do Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo. Aprenda essa outra. Só trabalha por unidade aquele que tem o Espírito Santo, porque a unidade é do Espírito Santo. Vou repetir. Só trabalha por unidade aquele que tem o Espírito Santo, porque a unidade é do Espírito Santo. Vou repetir. Só trabalha por unidade aquele que tem o Espírito Santo, porque a unidade é do Espírito Santo. Está aqui no texto. Efésios 4, 22 e 3, no verso 3, está dizendo aqui, ó. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E quem dá paz é o Espírito Santo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando houver unidade, haverá milagres. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Unidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso tem que ser realidade nas nossas vidas. Não faça acepção de pessoas, não separe as pessoas, por favor, não faça isso. Eu lembro uma vez, eu estava ali na frente, eu tinha colocado a minha roupa nova, né? Você sabe quando a gente coloca uma roupa nova, a gente fica mais empolgado, né? Eu fui ali na frente, e ali na frente tinha um alcoólatra que era, sempre ajudei. Ele veio triste, chorando, com um saco aqui e tudo mais. E ele falou assim: pastor, Jesus me ama, né? Eu falei: ama. O senhor me ama, pastor? Olha só. O senhor me ama, pastor? Eu olhei para ele e falei assim: eu te amo, porque se eu não te amasse, eu não teria feito tanto que eu já fiz por você. Pastor, o senhor me ama? Eu falei: amo.
Então me dá um abraço. Você imagina, irmão, eu olhei para ele. Eu tenho cachaça, tanta coisa. A primeira coisa que veio na minha mente: ai, roupa nova, meu Deus, culto. Satanás bateu na hora, tentando me impedir. Eu falei assim: eu te amo. Me dá um abraço. Tá bom, vem cá. Sabe aquele apertei, agora só é de raiva. Eu te amo. Jesus também te ama. Quem tem o Espírito Santo tem a unidade do Espírito Santo. Ama a Deus, ama o próximo e serve a todos. O que sair da tua boca a partir de hoje tem que ser respaldado pela palavra de Deus. Se não estiver respaldado pela palavra de Deus, o que você estará falando está vindo do inferno. É isso, pastor. Segue a paz com todos. Ame a todos. E se com alguém você tem alguma dificuldade, vai até se alguém ora com ele e diz: me perdoa porque eu tenho essa dificuldade com você. Me perdoa porque eu quero ser um com você, eu quero ser igreja, eu quero ter essa unidade com você. Está na hora de você quebrar essa divisão, quebrar aquilo que nos separa da unidade do Espírito Santo. Eu estou falando hoje. De repente o teu orgulho não vai deixar. Misericórdia, renuncia esse orgulho. Jesus está voltando. Como é que eu faço isso, pastor? Continue, renuncie, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que nós chegamos ao nível de Cristo. Lute e batalhe por unidade. Não permita divisão. Não se permita se afastar das pessoas. Ame as pessoas. Obedeça a palavra de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz uma coisa triste, essa parte me entristece, porque eu trago para os dias de hoje. Obedeça a palavra de Deus, e Paulo escreve quando diz assim: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntares na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio. Há entre vocês intrigas, há entre vocês algum resquício. Aí você diz assim: não, pastor, eu não detesto fulano, não tenho nada contra isso e aquilo, mas eu prefiro me manter longe. E não tem nada contra. E não tem chateação nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem o Espírito Santo ama as pessoas e não se preocupa se as pessoas têm algo contra você ou não. O que importa é que você vai amar as pessoas, vai abraçar as pessoas. Vou dizer para você, gente. Tem algumas pessoas que são membros dessa igreja aqui. Eu abraço. Eu amo. Eu brinco. Mas eu sei o que fazem por trás. Sabe como me tratam por trás? Procuro ouvir coisas. Eu sei. Pastor, você não se preocupa, eu não estou nem aí. Pastor, mas essas pessoas dizem: oh, deixa eu falar, deixa eu fazer o que quiser. O importante é que eu amo. E não importa o que façam, vou continuar amando. Difícil, né, irmão? Até que você chegue. Porque, olha, até que você chegue ao varonil perfeito, até Jesus, o nível de Jesus. Aprenda a renunciar. Aprenda a deixar de lado o teu ego, teu achismo e tantas coisas mais, em prol da unidade da igreja. Porque quando a igreja se unir, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Sabe de uma coisa? Agora, toma essa. Vamos para nós aqui, ó. Aquele que tem a aprovação de Deus, são conhecidos por andar em unidade. Aqueles que têm a aprovação de Deus são conhecidos por andar em unidade. Deus estiver falando com você, levante a sua mãozinha direita e diz assim: meu Deus,
Eu estou falando com você. Levante sua mão direita e diga: meu Deus. Vai levantar a mão. Irmão, está todo mundo aqui colado, todo mundo. Meu Deus, misericórdia, faça barulho, faz alguma coisa aí. Está vivo, está morto, quem é que está? Será que a palavra está te colando na cadeira aí de tal jeito que você não consegue nem sair do lugar? Porque tem a aprovação de Deus, são conhecidos por andar em unidade. Talvez você tenha falado, mas está tudo errado, pastor, está tudo errado. Quem presta atenção, não é, presta atenção, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Começou bem, começou a se tornar, afastou, volta, porque é o final que é melhor. Porque você diga, não tem, é o final é melhor. Não. Quando você decide ter unidade com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não consigo. Eu posso? Pode. Eu termino dizendo, em Marcos 9, 23, assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. A unidade da igreja traz milagres. A unidade da igreja traz avivamento. A unidade do Espírito Santo na tua vida gera unidade em nosso meio. A unidade do Espírito Santo gera cura. A unidade do Espírito Santo cura a depressão, cura, como é que se diz? Cura a ansiedade. Enquanto o louvor sobe, cura a ansiedade. A unidade do Espírito Santo faz com que o irmão ore por você e você fique curado, porque os dois têm unidade do Espírito Santo. Vamos quebrar as barreiras. A unidade do Espírito Santo vai curar você hoje, e você se determinar a ter essa unidade. Ah, mas o meu orgulho. A unidade do Espírito Santo vence o orgulho. Se você tem e quer essa unidade, saiba que a renúncia é crucial. Eu demonstrei com o irmão Denis aqui, mas Deus está mandando dizer que você precisa fazer isso com algumas pessoas aqui, porque você ou essa pessoa levantou muros e gerou separação, gerou divisão. E um reino dividido, ele não conquista nada. O reino precisa se unir. E aí nós veremos a mão de Deus sobre esta igreja, sobre esse lugar. Será palpável a presença de Deus neste lugar, porque aonde há a unidade do Espírito Santo, há poder. O Espírito Santo repousa, porque a unidade é dele. Repousa, o Espírito Santo se move, o Espírito Santo cura. Milagres, sinais e maravilhas. Deseje hoje, em nome de Jesus, ter unidade. Quebre hoje as dificuldades. Ah, pastor, não, é para todo mundo ver mesmo, para envergonhar o diabo. Quebre hoje todo espírito de divisão, tudo aquilo que te separa, tudo aquilo que te separou. Levanta-se com coragem. Toma da ousadia, como foi naquele dia. Receba o Espírito Santo. De o quê? O Espírito Santo que dá, que é dono, que é da unidade. Eu não posso olhar para você e dizer: não digo nada, eu digo como eu te amo. Como é bom estar com você nesse lugar, louvando a Deus. Você errou comigo. Irmão, me perdoa. Eu errei mesmo, me perdoa. Essa unidade não pode ser quebrada, queridos. A unidade do Espírito Santo, você não pode quebrá-la por causa que o irmão errou. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós somos falhos, nós somos pecadores, queridos. O quanto eu já errei com irmãos dessa igreja. O quanto eu já errei com pessoas dessa igreja. Nós não podemos ficar assim. Seguir a paz com todos e a santificação.